Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo dando algumas dicas, mas assim, bem conversandinho, sabe? Fazia muito tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo assim, sentadinha, tranquila, tal. Vou aproveitar que o neném dormiu e vamos lá. Hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho de como foi a nossa primeira viagem em família. A primeira vez que a gente viajou com o Fernando, viajou de avião, e aí tem as coisas que deram certo, as coisas que eu dei uma erradinha, e eu acho que com tudo isso eu consigo juntar e dar 10 dicas pra quem vai viajar pela primeira vez com o bebê. Vamos lá! Vou começar pedindo um joinha se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostar do meu conteúdo nesse vídeo. O seu joinha é muito importante e recomenda esse vídeo pra alguma amiga que tenha bebê, pra alguém que esteja grávida, porque acho que ela vai gostar. Vou começar contando um pouco da nossa viagem, que é o seguinte: a gente fez uma viagem que eu acho que foi bem perfeita, assim, pra esse propósito. Na verdade foi uma viagem a trabalho, mas que a gente conseguiu fazer um pouco de turismo. E eu acho que foi perfeita porque foi um tempo muito bacana. A gente ficou 4 dias fora. A gente não ficou 4 dias lá, mas assim, contando da hora que a gente saiu de casa, foi pro aeroporto e todo esse processo que na volta especialmente foi bem longo, foram 4 dias fora. A gente foi pra Foz do Iguaçu, no Paraná, que é um lugar que pelo menos aqui pra mim em São Paulo, e aí se você estiver em um lugar mais longe, se estiver por exemplo no Nordeste, eu acho que eu traçaria um paralelo. São acho que 1h20 de avião, uma viagem bem rápida, então eu acho que é bom também, né? Eu não consigo saber se eu já tô preparada pra uma viagem internacional, por exemplo, porque ficar todo esse tempo no avião com o bebê vai ser mais complexo, mas vamos aos poucos. Então assim, uma viagem que foi pra perto. Além disso, Foz do Iguaçu é um lugar bem bacana pra estar com o bebê, porque é tudo muito acessível, eles têm acessibilidade nos principais pontos turísticos. Então, pra quem quer andar com um carrinho de bebê, ou mesmo pra quem é cadeirante, tem sempre um jeitinho de chegar nos lugares, tem rampas, então valeu bem a pena nesse sentido. E o terceiro ponto é que fomos só nós três, eu, o Dani, que é o pai, e o Fê, que é meu bebê. E eu achei que para uma viagem assim, nesse formato, foi ok. Muito cansativo, muito mais do que eu imaginava, mas foi muito bom. Outro detalhe que vale contar pra vocês também é a idade do Fê. O Fê agora tá com 8 meses, e eu achei que é uma idade bacana acima dos 6 meses, porque antes disso, lá pelos 5 meses, o Fê nem ficava sentado, sabe? E daí ia ser muito difícil estar com o bebê por aí, então eu não viajaria antes disso. Mas agora que ele senta, fica de pé, ele é um bebê assim um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, eu acho que é um tamanho bom pra viajar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre dormir no avião. O Fê é um bebê muito ativo. Se você tiver um bebê tranquilo, talvez essa dica seja meio indiferente pra você, mas o Fê é um menino muito ativo, que gosta de engatinhar, que gosta de ser entretido, ele não gosta de ficar parado, sentadinho, né, muito quietinho. Então, pra mim, era muito importante que ele dormisse no avião. Mesmo sendo um voo curto, de 1h20 que seja, tem o tempo que você entra no avião e espera todo mundo embarcar, e depois até você decolar. E a mesma coisa quando o avião pousa. Demora, assim, no mínimo meia hora do tempo que você sentou o bumbum na cadeira até ele levantar voo, ou ele, ou o contrário, né, ou ele chegar no destino realmente no chão. Então nunca é 1h30, 1h20, é tipo 2h20, é por aí, sabe? E aí o que eu tentei fazer foi deixar o Fê passar um pouco da hora da soneca dele. Então ele tava cansado quando ele entrou no avião, a gente deixou também ele andando pelo chão do aeroporto. Eu sei que é sujo, tananã, mas eu não tenho muita frescura com isso, depois é só limpar a mãozinha, limpar o pezinho, a roupinha, trocar, etc. Então a gente deixou ele gastar um pouco de energia, assim, pra quando ele chegasse no avião, ele já tava ali próximo de querer tirar uma sonequinha. Mesma coisa com o mamá. O Fê é um bebê que ele dorme no peito, ele dorme mamando, então eu guardei esse recurso, dei mamar pra ele só dentro do avião. Ele segurou um pouquinho, deu uma choramingada, deu uns petiscos, uma coisinha diferente pra ele comer, mas o mamá mesmo ele esperou um pouco. Aí juntou, né, os 3 elementos: o colinho quentinho, o mamazinho e o balancinho do avião. Então quando o avião tava decolando, ele dormiu. Isso na ida e na volta. Próxima dica é sobre brinquedos. O que eu fiz? Eu já sabia que eu ia viajar há algum tempo, e aí aos pouquinhos eu comecei a comprar uns brinquedos assim, mas eu não dava pro Fê aqui em casa. Então eu comprei 4 brinquedos. Um era mais diferente, os outros 2 eram mais simples, mais baratinhos, e eu guardei esses brinquedos. E aí quando chegou no avião, durante a viagem também eles foram bem úteis, eu dei pro Fê. E aí ele tinha interesse, porque eu não sei se todos os bebês são assim, imagino que sim, mas ele perde o interesse muito rápido dos brinquedos. Então você dá um brinquedo pra ele explora aquilo loucamente, mas dá uns dias depois não tem mais graça, né? Então você tem que esconder um pouco os brinquedos. E aí eu fiz isso. Eu levei o brinquedo de tirar umas peças, levei o brinquedo que tem uma ventosa que era muito bom em restaurante, por exemplo, porque ele grudava na mesa e o Fê ficava balançando. E levei uma chave e não lembro qual. Levei uma luva que eu ganhei também, já mostrei aqui em vídeo, que você coloca assim e faz umas brincadeiras com o bebê. E esses
4 brinquedos foram suficientes, assim, nessa viagem pra ele ficar bem distraído. A gente acabou comprando mais porque a gente foi no Paraguai e tinha loja de brinquedo, mas 4 brinquedos pra 4 dias foi ótimo. Terceira coisa que eu quero falar é sobre o bebê conforto. E essa foi a coisa que eu tava mais desesperada pra saber e pra entender, e tava com muito medo, que é o seguinte: eu tinha aquela crise, mas eu levo o bebê conforto ou não levo? Porque aqui em São Paulo, na minha cidade, o Fê sempre anda de bebê conforto no meu carro. A gente pega muito, nunca pegou táxi com ele, na verdade. A gente não pega transporte público, ônibus nem nada, então eu não sabia muito bem como que era quando a gente não estava no nosso carro. Ou de carona também, eu não pego carona com ninguém, com o Fê junto, né? Quando eu tô sozinha eu posso pegar outros tipos de transporte, mas com o Fê a gente tá sempre no nosso carro. E aí eu achava que o Fê, pra entrar num táxi, ele tinha que estar no bebê conforto. Bebê conforto é um negócio assim, ó, gigante, trambolhudo, pesado, que você não tem muito bem como segurar. O que que a gente fez? A gente pegou o bebê conforto, levou pro aeroporto, colocou o Fê no táxi pro aeroporto no bebê conforto, chegou lá no aeroporto, despachou o bebê conforto, porque o bebê tem direito a uma mala. E aí chegou lá na viagem, a gente caiu na real que não precisava de bebê conforto em lugar nenhum. Nenhum táxi botava o bebê conforto. A gente pegou muito ônibus turístico e até uns ônibus que são iguais aos ônibus municipais, assim, para ir às vezes de uma portaria de um local para o ponto turístico, e em nenhum lugar tinha condições de usar um bebê conforto, porque a gente ia ter que ficar carregando aquele, não existe. Então, eu tô refalando isso, talvez seja óbvio pra vocês, mas teve uma mãe que me perguntou e eu falei, ufa, não sou só eu que não sei de nada, então o bebê conforto vai ficar em casa. Se você for fazer uma viagem mais longa, uma viagem internacional, por exemplo, você vai para os Estados Unidos e vai alugar um carro, eu acho que lá você pode alugar o bebê conforto com a companhia. E também tem uma história de que você, em alguns voos, em alguns tamanhos de criança, você pode usar o bebê conforto para criança e no assento do avião. Não sei muito bem como é, quando eu descobri eu conto pra vocês, mas o fato é que agora, com 8 meses, o Fernando não precisou em nenhum momento de bebê conforto. Item número 4, sobre as roupinhas que você vai levar, que é um item que eu errei. O que aconteceu? Olha que, assim, a pessoa não teve muito tempo de pesquisar o destino, né? A gente aqui em São Paulo tá passando por um frio. Eu imaginei que, como a gente ia pro Paraná, e o Paraná está um pouco mais pra baixo no mapa, lá ia ser mais frio que aqui. E eu me enganei, porque Foz tava muito mais quente do que tá aqui em São Paulo. Então eu levei pra 4 dias, eu acho que 4 roupinhas de frio, 4 roupinhas de calor. E eu fiquei assim, bom, acho que a noite esfria, ele põe roupa de frio. De dia deve ser quente, ele põe roupa de calor. E acontece que só fez calor. E aí a gente ficou meio que sem roupinha pra colocar no fio. Eu fiquei economizando as roupinhas. Então, minha próxima viagem eu com certeza vou levar dobro. É melhor que sobre. As roupinhas são pequenininhas, né? Não vai fazer peso na mala. É melhor que sobre do que falte. Então, por exemplo, se eu tiver 4 dias de viagem, eu vou levar 8 roupas de frio e 8 roupas de calor. E aí ele vai fazer uma troca pelo menos durante o dia, né? Porque às vezes vaza um xixi, suja uma roupa de comida. Tem que ter uma troca, assim. Não tem como ficar com uma roupa só o dia todo. E então acho que eu errei nisso, assim. Esse é o conselho que eu dou pra vocês. Pior de tudo é que eu levei umas roupas lindas de inverno, assim. Umas roupas que eu falei, nossa, a Fê vai ficar tão linda nas fotos, e aí nem usei. Item número 5, e agora eu posso fazer aquele vídeo do review dos meus carrinhos. A gente tem 2 carrinhos de bebê aqui em casa. A gente tem os 2 da mesma marca, mas são carrinhos com propostas completamente diferentes. Um é assim, é o mais caro da marca e um é o mais barato, um é mais robusto e um é mais leve, e a gente levou o carrinho que é o mais leve, que ele tem uma proposta de ser um carrinho fácil de montar, fácil de desmontar, muito compacto, e foi perfeito, assim. Se eu tivesse levado outro, não dava, não tinha como. O que acontece? O meu carrinho maior, ele fica grande quando você desmonta e você tem que separar 2 partes. E aí você tá lá, no meio do negócio, com o bebê no colo, mochila, correndo porque tem que correr pro ônibus, que o ônibus vai sair com uma galera. Não dá tempo de ficar desmontando, montando as coisas. E esse carrinho pequeno que a gente levou, ele era muito fácil, o Dani desmontava, carregava com uma mão só. E mais, ele era tão pequeno quando ele tá dobrado, quando ele tá desmontado, que ele cabe dentro do nosso avião. Então a gente levava até o avião e colocava no bagageiro. Era o nosso item, assim, eu esqueci como é que fala, nossa bagagem de mão. Então, se você vai viajar e um destino que pode levar carrinho, leve o carrinho se ele for prático. Se não, eu não sei o que você faz, porque
porque, gente, carrinho grande não dá tempo, não tem condições. E fora que assim, você pega táxi, tem que caber dentro do porta-malas, você pega ônibus, tem que caber no bagageiro. É assim, é meio correria. Só pra falar o modelo do meu carrinho, pra quem quiser pesquisar, a gente comprou na Tricai e a marca chama Queenie e o modelo dele é Buzz Extra 2. Então esse é o carrinho mais leve. Eu vou fazer vídeo contando mais dos dois carrinhos, porque agora que a gente testou pra valer e a gente pode comparar. Qual que é a diferença desse pro outro? O carrinho mais robusto é muito mais confortável, ele tem umas rodas enormes, ele é muito mais macio e tudo mais. Então assim, quando a gente tava, por exemplo, num parque com esse carrinho mais simples, ele trepidava mais, ele não era assim o jeito mais confortável de você colocar um bebê, mas é o que teve para esses 4 dias e eu acho que pro Fê tava tudo certo, porque ele gosta desse movimento, dessa tremeção pra dormir, então tava tudo de boa. Item número 6, tenha sempre uma comidinha. O Fê começou a comer aos 6 meses, mas ele ainda não é um bebê que come bem, assim, comida. Ele gosta de frutinha e tudo mais, mas ele não senta e come uma comida, sabe? Uma papinha, um negócio pra valer. Mas a gente tentou ter sempre umas coisinhas na mochila pra quando a gente conseguisse parar, oferecer pra ele. Então, assim, na minha mochila sempre tinha um pacotinho de biscoitinho polvilho, eu levei umas papinhas da Nestlé. Eu não sei, pra quem não sabe, a Nestlé teve um reposicionamento aí. Eles mudaram fórmula, mudaram um pouco as papinhas, então não estou dizendo que é a coisa mais saudável porque tem conservantes, óbvio, precisa ter. Mas eles estão fazendo umas papinhas que não tem sal, que não tem açúcar, então quando vocês puderem dar uma olhada nos ingredientes, aí fica a escolha de vocês. Mas no caso, eu ganhei 2 salgadas e 2 doces e eu levei na viagem, foi ótimo, porque teve momentos em que a gente tava num restaurante, numa lanchonete, e eu conseguia dar um pouco de comidinha pra ele, ou até no próprio hotel, né? Porque no café da manhã é mar, assim, você consegue dar fruta e tudo mais. Inclusive eu pegava frutas no café da manhã, eu pegava uma banana, uma pera, e eu deixava na mochila. Mas durante o dia, às vezes mal você consegue comer, quanto mais parar pra fazer aquele circo que é, pelo menos pro Fê é um circo, você tem que montar assim, né? Porque tem que pôr babador, tem que arrumar um lugar pra sentar, ele faz sujeira, ele joga, ele bate a mão na colher, no prato, é uma coisa, né? Um momento. Outra coisa também que a gente deu pro Fê em alguns momentos é pão de queijo, que ele fica assim, chupando pão de queijo, ele gosta. E era uma coisa que dava pra dar um salgadinho, assim, no ônibus, em algum lugar que a gente não conseguia parar pra comer. Item número 7, eu acho que eu nem precisava falar, mas vou falar, que é mochila. Carregue uma mochila, porque eu acho que ainda tem muita mãe que faz aquela bolsa de bebê que vai no braço. Gente, mochila é vida, mochila você põe nas costas, você divide o peso entre os 2 braços, você dá pro seu marido carregar, né? Porque não é cor de rosa, uma bolsa de frufru. E além disso, você fica com as mãos livres. Então a gente pegou a minha mochila da Skip Hop, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é uma mochila que cabe muita coisa, e todo dia eu enchia de coisa lá dentro, colocava tudo, colocava os itens pra ele comer, colocava uma muda de roupa extras, fraldas, trocador, lencinho, água, tudo que precisava. Foi ótimo, assim, acho que não teve nenhum dia que eu falei, esqueci de trazer tal coisa. Deu tudo certo. Durante a noite, quando o Fê dormia, eu fazia essa mochila dele, então no dia seguinte era só pôr a mochila nas costas e vazar do hotel. E número 8 não tem como cumprir os horários. Então, desencana, relaxa. A viagem não vai ser 100%, você não vai conseguir fazer tudo com calma, tudo que você queria. Um exemplo que eu vou dar é que a gente jantou muito mal. Tipo assim, a gente foi em restaurantes muito legais, com muita comida. A gente foi um dia num restaurante que tinha no nosso hotel e eu nunca vi isso. Era um rodízio de massas. Então, o cara passava, assim, o garçom passava com lasanha bolonhesa. Aí ele vinha e botava no teu prato. Agora, espaguete não sei o que lá, ele botava no teu prato. E a gente não conseguia comer porque o Fê já tinha passado do horário dele dormir, então ele tava enjoado, tava com sono, ele não queria ficar ali. E aí a gente não conseguiu aproveitar e tudo bem, sabe? Faz parte, assim, a viagem não é mais igual quando a gente tava sozinho, então faz parte. Outros exemplos também, por exemplo, teve um dia que a gente tava num porto super bonito e eu queria tirar uma foto minha pra pôr no Instagram. Quem não me segue lá, que ele é Camargo, tem fotos lindas dessa viagem. E não dava tempo, porque ou eu tirava foto ou a gente pegava o ônibus e voltava logo pro nosso hotel pra pegar o avião, entendeu? Então, paciência, não dá pra ficar chateado porque acontece, com o bebê o ritmo é outro, o timing é o dele. Então tenha calma, para pra comer assim, aproveita pra descansar, bebê dormiu, aproveita pra descansar um pouco, pra se recompor, ir no banheiro, tomar uma água, etc. E faz um ritmo mais devagar mesmo, porque as coisas mudaram. Item número 9, leve tudo. Na dúvida, leva. Então, o que aconteceu assim? Eu vou falar coisas que eu levei que eu não sabia se usar e usei, e coisas que eu não levei e eu precisei. 2 coisas que eu levei e foi ótimo, levei protetor solar de bebê, tem
tem um que é da Mustela, que a gente tem aqui em casa. E eu levei adesivos pra proteger de insetos. Eu esqueci como é que se fala, tipo repelente, mas é um repelente, na verdade, que é um adesivo que você cola na roupinha, ele é de citronela, então ele tem aquele cheiro de citronela e espanta os mosquitinhos. Isso eu levei meio sem ter certeza, no fim eu usei muito, porque era assim, tinha rio, tinha florestinha, então óbvio que tinha um monte de insetos, né? Foi ótimo. Aí um item, por exemplo, que eu não levei e me arrependi muito, foi um detergente. Sabe detergente de lavar louça? Eu não levei. E aí o que acontece? Que no quarto do hotel a gente tinha mamadeira, tinha coisas do Fê que eu queria lavar e tinha sabonete, sabe? Não tinha detergente pra passar. Eu tinha que pedir na cozinha pra lavarem pra mim. Foi um trampo assim que eu podia ter levado. Leve shampoozinho de bebê, leve o que você achar que pode precisar, na dúvida, enfia na bolsa. Porque é tudo pequenininho, né? O último item que eu vou falar é assim, pessoas gostam de bebês. Eu não sei muito bem como chamar essa dica, mas é uma dica meio assim. A gente fica muito preocupado em perturbar as pessoas, porque o bebê se comunica chorando, né? Então, a gente tá num ônibus indo pra um lugar, não tem como explicar pra ele, calma filho, a gente vai chegar daqui a pouquinho, falta 20 minutos. Se ele ficar irritado, se ele ficar estressado, ele vai chorar, ele não tem muito o que fazer. Mesma coisa no avião, mesma coisa no restaurante e tudo mais. Então a gente fica meio assim preocupado, principalmente em restaurante, a gente fica muito preocupado em perturbar os outros, porque a gente sabe que restaurante é um momento em que a pessoa para pra conversar, pra descansar, ela quer paz, ela quer comer tranquilamente. E infelizmente, às vezes não tem muito como controlar isso, né? A gente tem que aprender que bebês precisam socializar, como qualquer ser humano, assim, não dá pra ficar com um bebê preso dentro de casa, e a gente precisa entender que eles choram, faz parte. E eu tava muito preocupada com isso, e a verdade é que as pessoas amam bebês. E por onde a gente passava, todo mundo mexia com o Fê, e se o Fê tava chorando, as pessoas vinham conversar com ele, vinham falar, e ninguém, pelo menos eu não vi assim, a gente ouve muito que as pessoas sentem olhares julgando e tal, eu não senti nenhum olhar julgando em nenhum momento. Talvez eu seja um pouco poliana, não sei, eu não vi essas coisas. Eu achei muito pelo contrário, que todo mundo sempre acha fofinho, perdeu a meia, quer ajudar, sabe? Ajuda, se preocupa em, de repente, em abrir porta e tudo mais, então foi ótimo. Se você tem planos de viajar com seu bebê, viaja, vai ser muito bom. As pessoas vão tratar vocês bem. E aí, não é uma dica, mas é um vacilo que a gente cometeu. Pra quem for pra Foz, já que eu tô dando uma dica de Foz do Iguaçu, faça um documento do seu filho com foto. Pode ser um passaporte ou pode ser um RG. A gente não tinha o RG e o passaporte do Fê. O que acontece aqui em Foz do Iguaçu é muito rápido, muito perto, muito fácil. E pra Argentina, a gente foi pro Paraguai, que o Paraguai não tem exatamente uma fiscalização. Sabe como é que é? Paraguai, né? Mas pra Argentina tem uma fiscalização maior pra você passar da fronteira, então a gente não poderia ir com o Fê, que ele só tinha certidão de nascimento com o CPF. São os documentos que não tem foto. Então se você for pra lá, amiga, não vacila, faça o RG e vai conhecer a Argentina também, né? Já faz a primeira viagem internacional assim, só dando um passinho mais ali pro lado, no outro país. E é isso, essas foram as nossas dicas. Se você ainda não assistiu, tem 2 vlogs bem lindinhos aqui da nossa viagem no canal. Vou deixar eles linkados aqui na lateral e no final desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!